dia a todos, nós somos o grupo 2 de Sociologia e vamos apresentar sobre territórios e fronteiras. Nós vamos responder as seguintes perguntas durante o nosso vídeo. O que é fronteira na sociologia? Qual a importância da fronteira na sociologia? O que é território? Qual a importância do território? Como se formam os territórios e as fronteiras? Exemplos de território e fronteira e conflitos por território e fronteira. Definição de fronteira. Na sociologia, a fronteira é vista como um espaço de interação, tensão e transformação social, onde culturas, identidades e relações se entrecruzam e se negociam, sendo um lugar de passagem e construção de novas identidades. Espaço de interação e negociação. A fronteira não é apenas uma linha geográfica, mas um lugar onde diferentes grupos sociais se encontram, interagem e negociam suas identidades e culturas. Tensão e conflito. As fronteiras podem ser fontes de conflito e tensão, devido a diferenças culturais, econômicas e políticas entre os grupos que a habitam. Construção de identidade. A fronteira pode ser um lugar de construção de novas identidades, à medida que os grupos que a habitam se adaptam às novas realidades e interações. Espaço de passagem. As fronteiras são lugares de passagem, onde pessoas, bens e ideias se movem entre diferentes espaços e culturas. Dinâmica e processo. A fronteira não é um espaço estático, mas sim um espaço dinâmico e em constante transformação, que reflete as mudanças sociais, políticas e econômicas da região. Diferença entre limite e fronteira. Enquanto o limite se refere a uma demarcação precisa e legalmente estabelecida, fronteira é um conceito mais amplo, que engloba as dinâmicas sociais, culturais e políticas que ocorrem nessa área. Na sociologia, as fronteiras são espaços de interação e articulação que podem ser analisados como processos históricos e sociais. Elas podem ser um campo fértil para pesquisas que envolvem múltiplos temas. As fronteiras são espaços dinâmicos que refletem as relações e trocas culturais, econômicas, militares e religiosas. Também podem ser o espaço de formação social e histórica, além de ser um espaço de aperfeiçoamento da cidadania. Podem ser o espaço de identidade que se manifestam de maneira diferenciada. As fronteiras culturais dividem áreas baseadas em diferenças culturais, como língua, região ou etnia. Os conflitos por fronteiras são disputas territoriais entre países ou grupos sobre a delimitação ou posse de áreas geográficas. Aqui estão alguns exemplos de conflitos fronteiriços. 1. Conflito entre Índia e Paquistão. A região da Caxemira é disputada entre a Índia, o Paquistão e, em menor grau, a China. A disputa remonta à partição do subcontinente indiano em 1947, quando o estado da Caxemira foi dado a uma decisão difícil com a maioria muçulmana, mas governada por um Mahará hindu. E desde então, a região tem sido fonte constante de tensão, com ambos os países reivindicando soberania sobre a área. 2. Conflito entre Israel e Palestina. O conflito entre Israel e os palestinos é, em parte, uma disputa sobre fronteiras e territórios. O controle da faixa de Gaza e da Cisjordânia, territórios que os palestinos consideram seu futuro Estado, é uma questão central. A Guerra de 1967, a Guerra dos Seis Dias, resultou na ocupação israelense desses territórios, e até hoje há disputas sobre as fronteiras, as colônias israelenses e o reconhecimento de um Estado palestino. 3. Conflito entre Rússia e Ucrânia. A anexão da Crimeia pela Rússia em 2014 e a guerra em Donbas, no leste da Ucrânia, são exemplos de disputas territoriais entre esses dois países. A Rússia considera a Crimeia parte de seu território, enquanto a Ucrânia a vê como parte de seu território soberano. A região de Donbas tem sido palco de combates entre forças ucranianas e separatistas apoiados pela Rússia. 4. Conflito entre Nicarágua e Costa Rica. Rio São João. A disputa sobre o rio
São João, que marca a fronteira entre Nicarágua e a Costa Rica, remonta a questões históricas de delimitação fronteiriça. A Nicarágua alega que a Costa Rica está violando sua soberania ao tomar posse de áreas ao longo do rio. O caso foi levado à Corte Internacional de Justiça, que em 2009 decidiu a favor da Costa Rica em algumas áreas, mas a tensão continua. O que é território na sociologia? Na sociologia, território é muito mais do que um pedaço de terra. É um espaço onde as pessoas vivem, se relacionam e constroem sua identidade. Pense em um bairro, uma cidade ou até mesmo um país inteiro. Todos esses lugares são territórios, porque neles acontecem coisas importantes para a vida em sociedade. Exemplos de território. Nosso Brasil é um grande território, com suas fronteiras e suas leis. Aqui todos nós compartilhamos um sentimento de pertencimento, mesmo com tantas diferenças. Nosso país é gigante, cheio de paisagens incríveis como a Amazônia e Mata Atlântica. A vida na cidade. As cidades são como um quebra-cabeças, cheio de bairros e comunidades diferentes. Cada cantinho da cidade tem sua própria história e seus próprios desafios. As favelas do Rio de Janeiro, por exemplo, são territórios com uma cultura muito rica, mesmo com os problemas sociais que enfrentam. A Casa dos Indígenas. As terras indígenas são territórios sagrados para os povos nativos do Brasil. Nesses lugares, eles vivem de acordo com suas tradições e cuidam da natureza. A terra indígena Yanomami, na Amazônia, é um exemplo disso. Proteger esses territórios é muito importante para garantir os direitos dos povos indígenas e preservar nossa cultura. O território é um conceito sociológico que é importante para compreender as relações sociais, a formação de identidades e a dinâmica de poder. Relações sociais. O território é um espaço onde se desenvolvem as relações sociais, que podem ser de trabalho, residência, trocas materiais e espirituais. Dinâmica de poder. O território é um espaço onde se definem as relações de poder, que podem ser de domínio ou exclusão. Formação de identidades. O território é um espaço onde se desenvolve a trama de relações sociais de cada indivíduo. Concebidos através de acordos ou conflitos, que são estabelecidos de acordo com os interesses socioeconômicos e culturais. Segundo o geógrafo Milton Santos, o território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas superpostas. O território tem que ser entendido como o território usado e não o território em si. O território usado é o chão, mas a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida. As fronteiras podem ser estabelecidas por meio de acordos diplomáticos entre países, a partir de tratados internacionais, de guerras ou mesmo de processos históricos e culturais. Elas refletem os interesses políticos, econômicos e sociais dos territórios envolvidos. Exemplos de territórios na sociologia. Território nacional. O território nacional é a área geográfica que pertence a um país, marcada por fronteiras definidas e reconhecidas. Esse conceito é crucial para a soberania do Estado, uma vez que a nação exerce controle sobre seus recursos, populações e legislações dentro desse espaço. No caso do Brasil, o território se estende por 8,5 milhões de quilômetros quadrados, incluindo uma grande diversidade de biomas, como a Amazônia, o Cerrado e a Mata Atlântica. A delimitação do território nacional também está ligada a questões históricas de colonização, conflitos de fronteira e tratados internacionais. Território urbano. O território urbano refere-se aos espaços dentro das cidades e está relacionado às interações sociais, econômicas e culturais que ocorrem em ambientes metropolitanos. A cidade é um microcosmo onde diferentes grupos sociais se encontram, e seu território pode ser dividido em bairros, zonas comerciais, áreas residenciais e espaços públicos. As favelas do Rio de Janeiro são um exemplo significativo, representando áreas urbanas com características próprias, frequentemente associadas a contextos de desigualdade social e exclusão. Apesar dos desafios, as favelas também são locais de riqueza cultural, criatividade e resistência, refletindo a complexidade das relações sociais em um espaço urbano. Território indígena. Territórios indígenas são áreas onde comunidades nativas têm seus direitos sobre terra reconhecidos,
permitindo que exerçam sua cultura, tradição e modos de vida. Esses territórios são fundamentais para a preservação da biodiversidade e das práticas culturais dos povos indígenas. A terra indígena Yanomami é uma extensa área da Amazônia que abriga a etnia Yanomami, que vive de forma tradicional, utilizando os recursos naturais de maneira sustentável. A proteção desses territórios é essencial, pois muitas vezes enfrentam ameaças como exploração mineral, desmatamento e invasões. O reconhecimento e a demonstração das terras indígenas são questões fundamentais para a luta dos direitos humanos e a aplicação da justiça social.